Viva Maria Imaculada! Sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Terça-feira, 12ª semana do tempo comum. O evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 7, versículos de 6 a 12 e depois o versículo 14. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Pedi, e se vos dará. Buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, que lindo! Neste evangelho de hoje, Jesus nos apresenta o caminho do céu, o caminho da vida eterna. Você quer ir para o céu? Este evangelho de hoje é um atalho direto para o céu, direto para a vida eterna. A palavra de Deus diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem a santidade ninguém verá a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus diz: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Na 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, o primeiro Papa diz: sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Já no Pentateuco, Moisés deixou registrado em Levítico capítulo 19, versículo 2, sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Precisamos ser santos para chegar ao céu. Mas como sermos santos se somos repletos de vícios, repletos de misérias, repletos de pecados? Se em nós habita uma concupiscência. O que é essa concupiscência explicada pela igreja? A concupiscência é a tendência para o mal, é o apetite pelas coisas más e ruins. A nossa concupiscência é como um bife fora da geladeira. Um bife fora da geladeira, pensa naquele bife cozido, né? Cheio de cebola, lindo, cheiroso, gostoso, apetitoso. Colocou o bife em cima do prato para almoçar, acabou esquecendo do bife e fez uma viagem. Você fez uma viagem e o bife ficou lá em cima do prato. Você trancou a casa e foi viajar. Viajou um mês. Aquele bife que estava cheiroso, lindo, acebolado, temperado, ficou em cima do fogão no prato. E você viajou um mês fora. Depois de um mês você retorna para casa. Qual é a situação desse bife? Não preciso nem comentar, né? Entrou em decomposição, apodreceu. E aquele bife que era tão apetitoso, tão saboroso, tão cheiroso, agora está fedendo a decomposição, é carne podre. Assim somos nós, concupiscentes. Se nós somos abandonados fora da geladeira, apodrecemos. Essa geladeira é a graça de Deus que nos preserva da podridão do pecado. Mas para estarmos nesta graça, precisamos lutar e combater. E é por isso que no versículo 14, Jesus encerra o evangelho de hoje dizendo: estreita porém é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. São Leonardo de Porto Maurício vai escrever um livro chamado O
o pequeno número dos que se salvam, dizendo que é pequeno o número, são poucas as pessoas que conseguem chegar à vida eterna, que conseguem evitar a podridão do bife, que conseguem permanecer no congelador, que preserva da podridão, que é o próprio Jesus. Precisamos ser santos, mas por nós mesmos nós não conseguimos ser santos por conta da nossa concupiscência. Então, como ser santo? Aqui Jesus nos mostra o caminho. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi se vos dará, buscai e achareis, batei a pulso será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, quem bate se abrirá. Queridos, a oração é a senha dos tesouros de Deus. Se esse Deus nos manda ser santos, como não nos dará as graças necessárias para que sejamos santos? Mas sabe por que não somos santos? Porque não rezamos, porque não pedimos, porque não nos colocamos na presença de Deus e pedimos a Ele a graça da santidade. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que quem reza se salva, quem não reza se condena. Queridos, se precisamos ser santos para nos salvar, se é estreita a porta do céu e que só passa por ela muitos poucos, porque exatamente nossa carne é totalmente tendente para a corrupção, para a podridão, o que precisamos fazer? Pedir o socorro de Deus. Como São Pedro, naquele dia que caminhava sobre as águas agitadas, Jesus olhando para Pedro, Pedro olhando para Jesus, Pedro conseguia caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando Pedro desvia o olhar de Jesus e começa a olhar as ondas encapeladas, ele afunda. Mas logo ele grita: Senhor, socorre-me, estou perecendo. E Jesus então estende as mãos para Pedro e o salva do afogamento. Essa oração que pode nos salvar. Senhor, socorre-me, pois estou perecendo. Versículo 11. Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Queridos, a oração é a chave da senha de Deus. A oração atrai sobre nós o Espírito Santo. Então peça a Deus a graça de ser santo. Peça a Deus a graça de vencer o pecado. Mas é claro, você só vai pedir aquilo que você quer. Uma criança pede um chocolate para o pai porque ele quer o chocolate. Então primeiro é preciso querer. Querer. Você quer ser salvo? Você quer a felicidade eterna? Você quer uma felicidade que nunca passa e que dura pelos séculos dos séculos? Você quer ser salvo, estar na presença de Deus e ver a Deus eternamente na sua glória? Renuncie ao pecado, decida-se pela santidade, queira a santidade. Para alcançar a santidade, luta contra o pecado e peça o auxílio da graça de Deus pela oração. Nesse dia de hoje, reserve 15 minutos do seu dia para uma oração pessoal na presença de Jesus. Se você conseguir, é o mais aconselhado, seria maravilhoso. Se você fosse estar com Jesus, diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar. E rezando, peça a Jesus a graça de ser santo. Peça a Jesus a graça de entrar pela porta estreita. Para que você possa contemplar aquilo que vai dizer São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, versículo 9. Coisas que os olhos nunca viram, coisas que o coração humano jamais imaginou, coisas que os ouvidos jamais ouviram, é aquilo que Deus tem preparado para nós, lá no alto da montanha. Salva a tua alma, meu irmão, porque a tua alma é o único bem que você realmente tem. Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.